Sabe aquela sensação de ver alguém, assim, super inteligente fazer algo que parece, bom, inacreditável de tão sem noção? Nossa, quem nunca, né? Pois é. A questão que guia a gente hoje é justamente essa. Por que pessoas consideradas brilhantes, às vezes, tomam decisões ou, sei lá, agem de um jeito que desafia completamente a lógica? Pensa no caso do ex-presidente americano Bill Clinton, ou até naquele astrônomo Le Verrier, um gênio, previu Netuno e tudo, mas depois ficou obcecado por um planeta que nem existia. É verdade, são exemplos ótimos. Então, nossa conversa hoje vai explorar essa aparente estupidez, sabe? Mas assim, não no sentido de falta de QI, de jeito nenhum. Certo. Vamos falar mais daquelas falhas de julgamento, de ações que prejudicam a própria pessoa e que vêm justamente de quem a gente mais espera, né? Exato. A gente mergulhou fundo em trechos de um livro que reúne vários psicólogos tentando decifrar esse enigma, Why Smart People Can Be So Stupid, editado pelo Robert Sternberg. Isso aí. É uma coletânea bem interessante que ataca o problema por vários ângulos da psicologia. A nossa missão aqui é, entender as principais ideias, os exemplos que esses textos trazem. Desvendar mesmo, né? Tentar desvendar por que ter um cérebro potente não é garantia nenhuma contra atitudes que, olhando de fora, parecem irracionais ou até autodestrutivas. É algo que dá um nó na cabeça mesmo, né? Como alguém tão capaz erra tão feio em coisas que parecem básicas. Ok, vamos tentar entender melhor essa história toda. Vamos lá. Primeiro, acho que a chave é a gente alinhar o que o livro está chamando de estupidez. Boa. Não tem nada a ver com deficiência intelectual, retardo mental, nada disso. O foco são esses atos de julgamento que são surpreendentemente ruins ou comportamentos que dão muito errado, cometidos por pessoas que normalmente a gente vê como inteligentes, como capazes. O próprio Sternberg deixa isso bem claro logo no prefácio. Entendi. E um dos autores, acho que o Ray Hyman, ele comenta como essas palavras, né? Inteligente, estúpido, são meio vagas no dia a dia. Como é que o livro lida com isso, então? Olha, os autores tratam a estupidez, nesse contexto específico do livro, mais como uma falha em usar o próprio potencial, sabe? Como assim? É a diferença entre a capacidade cognitiva que a pessoa tem e o que ela realmente faz com aquilo. Alguém com QI, digamos, mais baixo, mas que usa tudo que tem da melhor forma possível, essa pessoa não estaria agindo estupidamente nesse sentido que o livro aborda. O problema é o desperdício da própria inteligência, entende? Ah, agora sim. É a discrepância entre potencial e ação. Faz sentido. Exatamente. E uma das primeiras explicações que o livro traz para esses deslizes conecta isso a falhas de autocontrole. Parece que alguns autores veem a coisa como tipo ceder à tentação do momento em vez de pensar lá na frente. Lembro de ter lido um exemplo bem tenso de um motorista que tentou ganhar de um trem. Uma loucura. Isso. Tem essa linha. O Ayudik e Michel, por exemplo, eles usam um modelo bem conhecido, o sistema quente-frio. Ah, o Hot Cold System. Esse mesmo. Pensa assim, a gente tem um sistema quente, que é pura emoção, rápido, busca prazer agora, evita dor, é o impulso do vai, sabe? E tem o sistema frio, que é mais cognitivo, pensa na estratégia, é mais devagar, neutro, é a parte que, sabe, que planeja. A ação estúpida, então, aconteceria quando o sistema quente atropela o frio. Entendi. O impulso vence a razão. Basicamente. O clássico teste do marshmallow ilustra isso perfeitamente, né? A criança que não consegue esperar pelo segundo marshmallow está cedendo ao quente, a gratificação imediata. Ah, o teste do marshmallow, claro. Faz todo sentido ligar isso a decisões ruins na vida adulta, né? Tipo, gastar o que não tem ou... Exato. Ayudik e Michel conectam isso diretamente a casos como o do Clinton ou de um juiz americano famoso, o Wachtler, que cederam a impulsos de curto prazo e tiveram consequências devastadoras, né? Sim. Mas o interessante é que eles também falam de estratégias para a gente fortalecer o sistema frio. Coisas como reenquadrar a situação, tipo pensar nos marshmallows como se fossem nuvens fofas, não como doce.
Ou simplesmente se distrair para ganhar tempo e deixar a razão, o sistema frio, entrar em ação. Mudar o foco para esfriar a cabeça. Interessante. É por aí. E tem também a ideia do David Perkins, que é um pouco diferente, mas também tem a ver com falha de controle. Ele fala de algo que ele chama de troca de atividade emergente, que é baseado numa ideia de sistemas que chegam num ponto crítico, sabe? Ponto crítico, como assim? Imagina que impulsos, preocupações, tarefas pendentes, tudo isso vai se acumulando, como pressão numa panela. Se a pessoa não gerencia bem isso, não libera a pressão aos poucos, chega uma hora que transborda. Entendi. Aí vem a ação impulsiva como o motorista do caminhão que você mencionou, ou a negligência, deixar de fazer algo importante, a procrastinação, ou ficar paralisado sem conseguir decidir nada, ou até recair num hábito ruim que a pessoa tentava largar. É como se a mente desse um tilt por sobrecarga, por não conseguir mais lidar com a pressão acumulada. Tilt mental por sobrecarga. Nossa, que imagem boa. Faz sentido. Agora, uma outra visão bem interessante no livro é a da Carol Dweck. Ela foca mais em como o que a gente acredita sobre a nossa própria inteligência pode nos levar a fazer besteira. Como é isso? A Dweck é fantástica nisso. Ela fala basicamente de duas mentalidades, a fixa e a de crescimento. Certo. Quem tem a mentalidade fixa acredita que inteligência é algo que você tem ou não tem. Meio que nasceu com ela e pronto. É um traço imutável. O irônico, e aí que entra a estupidez, é que essa crença pode levar a pessoa a evitar desafios. Por quê? Porque ela tem medo de parecer burra se falhar. O esforço, para quem tem essa mentalidade, vira quase um sinal de falta de capacidade. Nossa, se eu preciso me esforçar tanto, é porque não sou tão inteligente assim. Caramba, que loucura isso. Pois é. E pior, a pessoa pode até se auto-sabotar. Tipo, não estudar para uma prova para já ter uma desculpa pronta caso vá mal. Ah, eu não estudei, por isso errei. Nossa, isso é se sabotar mesmo? Total. Já quem tem a mentalidade de crescimento, acredita que a inteligência é algo que se desenvolve, com esforço, com aprendizado, com persistência. Para essa pessoa, um desafio é uma chance de crescer. E o erro não é o fim do mundo, é só parte do processo. Ao máximo, ter essa mentalidade fixa de sou inteligente e pronto, pode ser justamente o que impede a pessoa de aprender mais e, no fim, leva ela a tropeçar feio. Que paradoxo. Exatamente esse o ponto. Tem um estudo famoso dela que mostrou isso com crianças. Quando elogiavam as crianças pelo esforço, nossa, como você se esforçou nisso, elas tendiam a escolher tarefas mais difíceis depois e persistiam mais quando erravam. Uau. Já as que eram elogiadas pela inteligência, nossa, como você é inteligente, tendiam a escolher tarefas mais fáceis, para não arriscar parecerem menos inteligentes, e desistiam mais rápido diante da dificuldade. Ou seja, acreditar que sua capacidade é fixa pode te paralisar ou te levar a tomar atalhos ruins só para proteger essa imagem de inteligente. Impressionante. Isso me lembra muito aquela diferença clássica entre ser bom de prova, o book smart, e ser bom de se ferrar na vida real, o street smart, né? Tem um capítulo no livro de Richard Wagner que fala disso no ambiente de trabalho, certo? Sim, exatamente. Ele aborda a inteligência prática. O Wagner faz uma distinção bem clara entre os problemas que a gente encontra na escola, os acadêmicos, e os problemas da vida real, do trabalho. E qual a diferença principal? Os problemas acadêmicos geralmente são bem definidos, sabe? O enunciado está ali, toda a informação necessária é dada e normalmente tem uma resposta certa. Já os problemas práticos do dia a dia são uma bagunça. Bem isso. Mal definidos, muitas vezes falta informação crucial, existem múltiplas soluções possíveis e quase nunca tem uma solução perfeita. É preciso escolher a menos pior às vezes. Totalmente. E aí ele introduz o conceito de conhecimento tácito, que é basicamente aquele saber prático, o jeito de fazer as coisas, a manha que a gente aprende na mara, com a experiência, e que raramente está escrito nos manuais ou é ensinado formalmente. O famoso feeling. É um pouco isso, sim. É crucial para muita coisa, tipo gerenciar equipes, negociar, resolver pepinos inesperados. E ele mostra que esse conhecimento tácito não tem uma correlação muito alta com o QI, medido em testes tradicionais. Interessante.
Mas ter essa malandragem, essa experiência toda, não garante que a pessoa não vai errar, imagino eu. De jeito nenhum. Essa é outra parte importante do que o Wagner discute. Ele mostra que mesmo gestores experientes com muito conhecimento tácito podem cair em vários vieses cognitivos. Tipo, quais? Vários. Prestar atenção só no que é mais chamativo ou recente e ignorar informações importantes, mas menos óbvias. Insistir numa estratégia que claramente não está mais funcionando, só porque funcionou no passado. Ou ter aquele otimismo exagerado. Sabe? Achar que tudo vai dar certo mesmo com sinais de alerta. O viés de confirmação, otimismo, clássicos. Exato. Isso mostra como a tomada de decisão real, na prática, é bem diferente daqueles modelos super racionais, passo a passo, que às vezes a gente aprende. Gestores de verdade muitas vezes agem de forma mais intuitiva, sentindo a situação, meio que pensando enquanto agem, o que alguns chamam de reflexão em ação. O conhecimento tácito ajuda muito nisso, claro, mas não é uma vacina contra o erro de julgamento. Ok, então já vimos falhas de autocontrole, o impacto das nossas crenças sobre inteligência, a falta de conhecimento prático ou os vieses mesmo tendo experiência. Mas aí, para complicar um pouco mais, vem o Mihail Modoviano e a Ellen Langer e dizem, opa, calma lá, será que não estamos só rotulando as coisas como estúpidas, rápido demais, sem pensar direito no contexto? Essa é uma perspectiva bem diferente e, olha, muito provocadora. Eles argumentam que, muitas vezes, o rótulo de estupidez é, na verdade, um erro de atribuição, é um erro de quem está observando a ação, alguém que talvez não entenda o contexto completo ou a mentalidade da pessoa que agiu. Um erro de quem julga. Exatamente. Eles usam muito a ideia de mindlessness, que a gente poderia traduzir talvez como agir no piloto automático, sem atenção plena, sem consciência do momento e do contexto. Pensa numa piada, por exemplo. A mesmíssima piada pode ser super engraçada num grupo de amigos e totalmente ofensiva e inadequada em outro ambiente, certo? Com certeza. Se você só ouve a piada sem captar o contexto, sem perceber para quem ela foi dita, como foi dita, você pode julgar super mal a pessoa que contou. Pode achar que foi uma estupidez sem tamanho, mas talvez no contexto original fizesse sentido. Entendi. Agir no piloto automático. É como quando, sei lá, a gente aprende a dirigir e fica bombeando o pedal do freio. Mas aí compra um carro novo com freio ABS e continua bombeando por puro hábito, mesmo sendo errado e até perigoso naquele carro. Seria isso? Perfeito exemplo. Exatamente esse tipo de coisa. Seguir roteiros sociais sem pensar muito, tipo o papel esperado de professor e aluno numa sala de aula tradicional, ou ficar preso a hábitos mentais antigos, a categorias que já não se aplicam mais à situação atual. Tudo isso pode levar a ações que, para quem vê de fora, ou para quem já mudou o programa mental, parecem estúpidas. Que interessante. E eles vão até mais longe. Questionam se aqueles famosos estudos sobre heurísticas e vieses cognitivos, que a gente sempre cita para dizer como somos irracionais, se eles provam mesmo isso. Ou se talvez os próprios pesquisadores não entenderam direito como as pessoas estavam interpretando as tarefas experimentais, que muitas vezes são bem artificiais. Nossa, uma crítica forte. Fascinante porque vira o jogo, né? Talvez a estupidez esteja mais nos olhos de quem vê, ou melhor, no julgamento apressado de quem observa, do que necessariamente na ação em si. Desafia a gente a pensar duas vezes antes de rotular algo ou alguém. Muito bom isso. E para a gente fechar esse leque de teorias do livro, o próprio editor, o Robert Sternberg, ele tem a teoria dele, né? A teoria do desequilíbrio da insensatez. Que nome? O que seria essa tal insensatez? Isso. Sternberg propõe essa ideia de insensatez, ele usa a palavra foolishness em inglês, como sendo o oposto direto da sabedoria, wisdom. Ok, então precisa definir sabedoria primeiro. Exato. Para ele, ser sábio não é só ser inteligente. É usar o conhecimento que você tem, inclusive aquele conhecimento tácito que o Wagner falou, para conseguir equilibrar vários interesses diferentes. Que interesses? Primeiro, seus próprios interesses intrapessoais. Segundo, os interesses das outras pessoas importantes para você, interpessoais. E terceiro, os interesses extrapessoais, que são os da comunidade, da sociedade, do bem comum, digamos assim. Intrapessoal, interpessoal, extrapessoal.
Entendi. E não basta equilibrar esses três tipos de interesse. A pessoa sábia também equilibra isso pensando no curto prazo e no longo prazo. Além disso, a sabedoria envolve usar esse conhecimento todo, guiado por valores positivos, para conseguir se adaptar ao ambiente quando necessário, ou tentar mudar o ambiente para melhor, quando possível, ou até mesmo saber a hora de selecionar um novo ambiente, de sair de uma situação que não é boa. Uau, é bem complexo ser sábio, então. É uma visão bem completa. E aí, a insensatez por Sternberg é justamente um desequilíbrio nisso tudo. Um desequilíbrio. Como assim, na prática? É quando a pessoa foca demais em si mesma, nos próprios interesses, e ignora completamente os outros ou a sociedade. Ou quando prioriza demais a gratificação imediata, o prazer de curto prazo, e esquece totalmente das consequências futuras para si ou para os outros. Ou ainda, quando a pessoa é teimosa demais e não consegue se adaptar a uma nova realidade, ou tenta mudar algo que é impossível de mudar, ou insiste em ficar num ambiente, numa situação que claramente não é boa para ela ou para as pessoas ao redor. É essa falta de balanço. Entendi. Focar só no ego ou só no agora? Isso. Sternberg usa o caso Clinton, por exemplo, como alguém que claramente priorizou um interesse pessoal e de curto prazo, com consequências enormes. E ele também cita o caso de executivos da indústria do tabaco, que por décadas focaram nos lucros de curto prazo da empresa, ignorando ou minimizando o impacto devastador na saúde pública a longo prazo. No fundo, a insensatez para o Sternberg é essa falta de visão ampla, um egoísmo ou um imediatismo que ignora o quadro geral e as consequências mais amplas das nossas ações. Faz muito sentido essa ideia de equilíbrio versus desequilíbrio. E o livro usa exemplos históricos bem fortes para mostrar essas ideias na prática, né? Falamos do Le Verrier lá no início, o astrônomo genial que previu Netuno, mas depois ficou cego pela ideia do tal planeta Vulcano. Onde esse caso se encaixa melhor? O caso Leverrier é excelente para ilustrar algumas coisas, principalmente a tal da perseverança da crença e o viés de confirmação que o Hyman discute bastante no capítulo dele. Perseverança da crença. A teimosia, né? Exato. Leverrier teve um sucesso estrondoso, merecido, com o Netuno, usando a matemática newtoniana de forma brilhante. Quando ele aplicou a mesma lógica para explicar umas anomalias na órbita de Mercúrio e postulou a existência de um planeta interno, Vulcano, a ideia inicial nem era absurda. Era até razoável. Um bom erro, como dizem. Certo. Mas o problema foi a teimosia depois. Mesmo com décadas de busca infrutífera por astrônomos do mundo todo, nenhuma prova sólida de Vulcano aparecendo, e com a física começando a apontar outras direções, que eventualmente levariam à teoria da relatividade geral de Einstein, que explicou a órbita de Mercúrio perfeitamente sem precisar de outro planeta, mesmo com tudo isso, Leverrier se apegou à ideia de Vulcano até o fim da vida. Nossa. Parece que o sucesso anterior o deixou meio insensato no sentido do Sternberg, talvez. Incapaz de abandonar uma hipótese querida mesmo diante de tanta evidência contrária. É um exemplo clássico de como a inteligência não protege ninguém de se apaixonar demais pelas próprias ideias e ignorar os fatos. Que história. E o outro caso famoso que o livro cita, o do homem de Piltdown, aquela fraude que enganou a comunidade científica por décadas. Piltdown é outro caso espetacular que também ilustra vários desses mecanismos que a gente falou. Imagina, uma fraude até que grosseira, basicamente um crânio humano mais moderno, juntado com uma mandíbula de orangotango, com os dentes lixados, para parecer mais humana, foi aceitada como um elo perdido importantíssimo pela nata da ciência britânica por mais de 40 anos. 40 anos. Como pode? Pois é. O Hyman, no texto dele, sugere algumas razões. Primeiro, a descoberta se encaixava perfeitamente no que eles queriam acreditar na época. Que o berço da evolução humana tinha sido na Inglaterra, com o cérebro grande se desenvolvendo antes de outras características. Era a narrativa perfeita para o orgulho nacional e científico deles. Ah, o desejo de acreditar. Exato. E havia também uma espécie de passa-responsabilidade científica. Talvez cada especialista confiasse que o outro especialista, de outra área,
já tinha verificado os fósseis com cuidado e confirmado a autenticidade. É quase como aquela apatia do espectador que a gente vê em emergências, mas dentro do laboratório. Ninguém quis ser o chato de questionar a fundo. Que coisa! Então, foi estupidez não checar direito os dados primários? Ou foi insensatez, por deixar o desejo de acreditar, o nacionalismo, superar o rigor científico que eles mesmos pregavam? Provavelmente uma mistura perigosa dos dois. Mostra como até as mentes mais brilhantes podem ser enganadas, especialmente quando uma história é muito boa, muito conveniente para ser verdade. Caramba, certo. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, o que fica? Para mim, parece bem claro que ter um QI alto, ser ótimo em resolver problemas lógicos, não blinda ninguém de fazer coisas que, olhando de fora, parecem, sei lá, burrice pura. Inteligência não é a mesma coisa que bom senso, racionalidade. O que você acha? Exato. Acho que essa é a grande mensagem que perpassa todos esses capítulos, apesar das abordagens diferentes. Se a gente for tentar resumir as grandes ideias que vimos aqui, essa estupidez de gente inteligente não vem de falta de capacidade cognitiva, de falta de processador. Certo. Ela pode vir de várias fontes. Pode ser um curto-circuito no autocontrole, né? O sistema quente ganhando da razão fria. Pode vir de crenças que nos limitam, como a Dweck mostrou com a mentalidade fixa, achar que nossa inteligência é fixa e aí ter medo de parecer burro, de se esforçar. Uhum. Pode vir da falta daquele conhecimento prático, daquela manha para lidar com a situação real, como o Wagner apontou. Pode vir de cair em vieses cognitivos ou de agir no piloto automático, sem perceber o contexto, como a Langer e o Moldoviano sugerem. Ou, finalmente, pode vir daquele desequilíbrio que o Sternberg chama de insensatez. Focar só no próprio umbigo ou só no agora, esquecendo do resto do quadro maior. Entendi. Quer dizer, são várias peças diferentes que precisam estar funcionando bem juntas, não é só o motorzão da inteligência. Perfeito? Ótima analogia. E tem até um conceito que resume bem essa ideia, que não está tão explícito nesse livro, mas é de outro pesquisador importante da área, o Keir Stanovich. Ele fala em disracionalidade. Disracionalidade? O QI e o pensamento racional dela, a capacidade de tomar boas decisões na vida real, de ter crenças que estão alinhadas com a realidade. E o Stanovich sugere que ser racional de verdade depende não só de ter um bom hardware mental, a inteligência, mas também, e talvez principalmente, de ter o software certo. O software. Certas atitudes mentais, certos hábitos de pensamento, coisas como estar genuinamente aberto a mudar de ideia quando confrontado com evidências, questionar as próprias certezas, pensar de forma mais probabilística, buscar ativamente informações que contradizem o que você já acredita, enfim, ter certas disposições de pensamento. Entendi. Não adianta ter um motor de Ferrari se você não sabe dirigir direito e não tem um bom mapa ou não está disposto a olhar os sinais de trânsito. Exatamente. São coisas diferentes, embora relacionadas. Você pode ser muito inteligente e ainda assim tomar decisões irracionais ou ter crenças completamente furadas por falta desse software da racionalidade. Nossa, quanta coisa pra gente pensar, hein? Fica muito nítido que a questão não é só ter a inteligência, mas fundamentalmente como a gente usa essa ferramenta no mundo real, né? Nas confusões do dia a dia, naqueles momentos que exigem muito mais do que só cálculo lógico. Sem dúvida alguma. E é complexo, né? Como vimos, não tem uma causa única, uma explicação simples para a estupidez inteligente. Vários desses fatores podem estar agindo juntos, em cada caso. E o contexto específico de cada situação é absolutamente fundamental para a gente tentar entender por que aquele erro aconteceu. Não dá para generalizar fácil. Com certeza. Olha, para deixar nossa audiência com uma pulguinha atrás da orelha, pensando nisso tudo, fica aqui talvez uma provocação final, uma pergunta para levar para casa. Será que, no fim das contas, desenvolver conscientemente certas formas de pensar, tipo ter a mente mais aberta a novas ideias, duvidar um pouquinho mais das nossas certezas, prestar mais atenção de verdade ao presente e ao contexto, o tal do mindfulness que a Lange fala, será que isso não seria até mais importante para a gente evitar essas derrapadas estúpidas na vida do que simplesmente confiar na inteligência bruta que a gente acha que tem? Isso levanta uma questão bem importante sobre
onde a gente talvez devesse focar mais nosso esforço de desenvolvimento pessoal? Em ser só mais inteligente ou em ser talvez um pouco mais sábio, no sentido que o Sternberg colocou? Uma pergunta excelente para a gente continuar refletindo, sem dúvida. Não tem resposta fácil. Pois é. E com essa reflexão a gente fecha a nossa conversa de hoje, que foi toda inspirada nas ideias super instigantes do livro Why Smart People Can Be So Stupid, organizado pelo Robert Sternberg. Muito obrigada pela companhia e pela conversa. Eu que agradeço, foi ótimo.